Olá, minha legião de humildes seguidores, lulinhas e batatas doces. Hoje vamos passar por uma lista de 7 modificações ilegais em motocicletas. Você provavelmente já conhece várias modificações de motocicletas, como sliders de quadro, barra e espelhos e pneus mais aderentes. No entanto, você sabia que algumas dessas modificações são de fato ilegais na maioria dos estados? Antes de começarmos, eis o meu aviso legal. Não estou dizendo para você fazer nenhuma dessas coisas, nem infringir a lei. Papa Yama acredita que você deve explorar o mundo e cometer seus próprios erros, desde que não prejudique ninguém. Mas vou te dizer algo para fazer. O escapamento é a modificação mais comum feita por proprietários de motos esportivas, e também é encontrada em outros tipos de motos. Trata-se de uma placa escondida ou disfarçada, e eliminadores de paralama traseiro. O paralama traseiro original é uma monstruosidade de design horrendo com refletores enormes. Nada sobre essa coisa é sutil. Provavelmente atende a todas as leis existentes em todos os países sobre placas traseiras, iluminação e visibilidade. A remoção do paralama traseiro é uma modificação tão frequente que as motos usadas nas concessionárias provavelmente a terão. Para reduzir o volume, eliminadores de paralama traseiro são instalados. Eles são basicamente um novo suporte para a montagem de placa de licença. Alguns, se não todos, removerão os refletores traseiros e reposicionarão a placa para frente na cauda. Essa modificação se torna ilegal quando a cauda fica difícil de ler, o que é comum nesses kits. Vendem isso para esconder a placa do veículo. O pior é que há kits ocultos que invertem a placa ao apertar um botão, e outros que a alinham com a traseira, tornando-a ilegível. Se você decidir fazer uma dessas, vá em frente, mas respeite as leis locais. No mínimo, a sua placa de identificação deve permanecer visível. A luz da placa e os sinais de direção precisam permanecer no kit, e você precisa manter os refletores se exigido por lei. Vale ressaltar que o paralama traseiro é fundamental para reduzir a sujeira, lama, areia e outras impurezas da estrada que podem atingir sua moto. Mesmo que seja feio, ele tem uma função. A segunda modificação ilegal é a remoção dos espelhos. Atenção! Fazer ultrapassagens arriscadas e remover os espelhos do carro é ilegal. A seguir, temos a modificação de remoção do espelho. Há kits que transformam os buracos do espelho em sinais de direção ou espinhos, ou pode-se simplesmente usar parafusos comuns. Não importa como você faz. Alguns estados ainda consideram isso uma modificação ilegal e exigem que você use espelhos em sua moto. A polícia pode ignorar isso, então talvez você não seja parado imediatamente se optar por remover. Alguns estados exigem um espelho, outros 2. Essa modificação é uma área cinzenta para os motociclistas, e sugiro que pesquise individualmente antes de decidir retirá-los da sua moto. Alguns estados permitem uma moto sem espelhos, enquanto outros não permitem a troca para espelhos na extremidade do guidão. Na minha opinião, os espelhos devem permanecer nas motos para garantir uma pilotagem segura. Pilotar sem proteção e com mochila facilita olhar para trás, comparado a usar equipamento completo. Com o equipamento, você realmente precisa dos espelhos, caso tenha limitação no movimento da cabeça. Muitas motos possuem espelhos retráteis, o que pode ser inconveniente para quem faz lane splitting, porém é uma opção melhor do que removê-los completamente. Reflita sobre a frequência e condições de uso antes de se despedir dos seus espelhos. Embora os espelhos de extremidade de barra sejam legais, eu acho que eles não são uma boa ideia. Para mim, os espelhos de série sempre foram melhores que os de extremidade de barra, e as situações de divisão de faixa mencionadas antes, que não admito fazer aqui no Texas. Essas são apenas alegações contra mim. As pontas da barra meio que atrapalham, não são ideais na minha opinião de Yam. A terceira modificação ilegal é a ausência de um conversor catalítico e um sistema de escapamento completo na moto, removendo aquele grande e pesado conversor catalítico. A primeira modificação de desempenho que a maioria dos motociclistas faz é no escapamento, geralmente um slip-on para mudar o som e a aparência da moto. É legal na maioria dos estados e altera pouco o som. Para outros é sobre ir com tudo. Sistemas completos do cabeçote à ponta, ganhando potência e ficando o mais alto possível. Isso é ilegal porque o catalisador que deve permanecer na moto é removido ao instalar um sistema completo. Deve haver uma maneira de soar tão incrível que você chega a gritar. Legalmente não há. Muitos motociclistas retiram os catalisadores das motos, sendo uma modificação comum, mesmo que ilegal e prejudicial à atmosfera. O problema com os sistemas de escape é que, às vezes, o catalisador fica escondido sob as carenagens ou integrado ao cano de escape, diferente dos carros. Assim, a polícia não nota de imediato ou ignora a Harley de cano reto, pois eles também têm uma. Para quantos estados um sistema de escape é realmente ilegal, é meio surpreendente ver quantos motociclistas por aí estão com sistemas sem catalisador e canos retos. Eles conseguem passar pela inspeção indo a uma loja de motos que não se importa,
ou a uma garagem sem experiência com motocicletas para entender o que procuram. Outra alternativa fraudulenta é instalar seu sistema original apenas para inspeção da moto e depois removê-lo novamente em casa. Isso tudo só não se aplica se você morar na Califórnia. Dizem que as regulamentações de escape lá são bem rígidas, e com razão. Não quero ouvir sua R1 às 2 da manhã na rua principal, tentando imitar MotoGP enquanto tento dormir. E quero que meus futuros filhos tenham uma atmosfera respirável. Além das leis de emissão, o som do escapamento é outro fator que torna essa modificação ilegal. Alguns estados não permitem nenhum sistema de escape aftermarket, ou tem polícia que aplica ativamente leis de ruído ou ordenanças. Todos nós queremos ser aquele cara em uma ZX-10R, com um sistema de escape completo da Two Brothers, acelerando e fazendo um wheelie no Walmart local, mas vamos ser mais maduros, certo? Este ponto concorda com nosso vídeo recente, no qual demonstramos, usando estatísticas, dados e ciência, que tubos barulhentos não salvam vidas. Se você ainda não viu esse vídeo picante, dê uma olhada nele, meu doce pequeno empadão de inhame. Número 4, LEDs, estrobos, neons e diferentes cores. Em quarto lugar na lista de modificações ilegais estão as luzes de reposição. Essa categoria cobre quase tudo, desde faróis coloridos, LEDs, estrobos, neons e luzes vermelhas ou azuis em operação, variando conforme o estado. Se você está apertando os olhos na sua R1 a 225 km por hora, no escuro total com luzes roxas piscando, pelo menos você está visível e merece crédito por isso. Para os demais, verifiquem as leis locais. A maioria dos estados proíbe faróis coloridos. Suas lâmpadas Super Xenon ultra brilhantes de 12.000 K azuis podem, na verdade, não ser legais. Branco ou amarelado são as cores geralmente aceitas. Ao usar LEDs, neons e acentos, confira a legislação local. Alguns estados, como a Carolina do Norte, permitem qualquer cor exceto vermelho e azul, enquanto outros proíbem completamente qualquer coisa que não seja instalada na fábrica. Para ser honesto, seja você ama ou odeia, adicionar luzes extras a uma bicicleta não é uma distração. Isso faz com que você seja notado à noite, quando as pessoas estão distraídas pelas telas brilhantes de seus telefones, sistema de posicionamento global e centros de entretenimento de carros. Mesmo que eu nunca os usasse em minhas motocicletas, acho que eles podem ajudar a ser visto. É como um equipamento de alta visibilidade levado ao extremo. Número 5. Removendo refletores. Número 5 em nossa lista é a remoção de refletores. Os discos vermelhos e laranjas na lateral da sua bicicleta têm uma função além de enfeite. Eles estão lá para te manter vivo, refletindo a luz de volta no rosto de quem está te iluminando. Estou brincando. Então, legalmente falando, os refletores, já que são instalados na fábrica, estão nos seus garfos dianteiros e estão incluídos no seu paralama traseiro. Eles precisam ficar. Mas por que, Papai Yams? Mas nada está sem Lula. Eles vão ficar lá até que o primeiro proprietário os descarte. Honestamente, remover refletores pode ser ilegal tecnicamente, mas provavelmente é a modificação menos perceptível que alguém notaria. Ao sair com companheiros de passeio neste fim de semana, eles notarão se você remover os refletores, ou perguntarão se planeja colocá-los na sua nova moto. Não tenho certeza se alguém foi multado por um policial apenas por não ter refletores. Parece que se você for multado, será depois de fazer o wheelie a 120 milhas por hora, não usando seu capacete, e também por não ter refletores. A acusação deve ser secundária diante das questões mais relevantes. A polícia, inspetores de veículos e outros não conseguirão dizer se você os retirou ou não. Muitos podem simplesmente pensar que é algo que você coloca em bicicletas, quanto mais em motocicletas. Número 6. Sinais de mudança de direção embutidos. Em sexto lugar na lista estão os sinais de mudança de direção embutidos. Essa é uma modificação sutil que alguns policiais podem notar, enquanto outros não. Os sinais de mudança de direção embutidos são muito agradáveis aos olhos, principalmente nas motos Yamaha, dos anos 2000 e nas atuais R6Es e R1s. Desde 2006, a Gixxer tinha como padrão sinais de mudança de direção integrados ao espelho. Assim, remover os espelhos significaria remover ou embutir os sinais, criando o dilema do 2 em 1. Algumas motos vêm de fábrica com sinais de mudança de direção embutidos, posicionados de modo a serem visíveis de vários ângulos, como de frente, de lado ou entre eles. Ao remover os sinais de mudança de direção salientes e optar pela modificação de montagem embutida, o sinal de mudança de direção geralmente fica bem visível na lateral, mas não tanto na frente. O trânsito não saberá para qual faixa você está virando, e provavelmente os carros não verão você sinalizando para ultrapassar. Sua moto será como qualquer outro veículo na rodovia, não sinalizando as mudanças de direção. Como alguns dos sinais de mudança de direção embutidos parecem pontos, a polícia pode não notar as modificações feitas em uma moto, exigindo um entusiasta para percebê-las.
Remover espelhos e sinais de direção em uma única peça provavelmente atrairá mais atenção policial do que apenas modificar as luzes. E 7. Enfeites para capacete. Por fim, em sétimo lugar na lista, temos a adição de decorações ao capacete. Apesar de não ser uma modificação na moto, o capacete é usado para pilotar, então será incluído. Alguns de nós são extrovertidos e barulhentos em nossas motocicletas. Queremos ser vistos, ter segurança e sermos ouvidos. Então decoramos nossos capacetes com adesivos, cristas, espinhos, etc. O que é legal e o que não é? O Departamento de Transporte afirma que qualquer coisa que se projete além de 0,2 de polegada é inseguro e ilegal. Em resumo, apenas adesivos são permitidos. Isso inclui GoPros, câmeras, suportes, Bluetooth, moicanos, espetos de rabo de porco, etc. Isso significa que o capacete Predator é ilegal? Sim, ainda que certos fabricantes aleguem aprovação do Departamento de Transporte, isso vai impedir alguém de decorar seus capacetes? Provavelmente não. Então, aí estão 7 modificações ilegais para motociclistas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente o que você gostou e o que não gostou. Faça perguntas nos comentários. E provavelmente algum novato irá criticá-lo. Assim funciona por aqui. E te vejo mais tarde. Fato. Há muitos debates sobre o que exatamente define um sanduíche. Qualquer coisa envolta em pão conta. Qual é a diferença aqui? Porém, certo dia, o Conselho Nacional de Cachorros Quentes e Salsichas tomou uma decisão oficial sobre cachorros quentes. Eles determinaram que cachorros quentes não são sanduíches. Limitar a importância de um cachorro quente, dizendo que é apenas um sanduíche, é como chamar o Dalai Lama de apenas um cara, disse Janet Riley, a presidente do Conselho Nacional de Cachorros Quentes e Salsichas. Adeus.